O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem o espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus deste dia nos fala de sabedoria, nos fala de fé, nos fala de oração. 3 coisas importantes para a nossa vida cristã, para nós discípulos missionários de Jesus Cristo. O livro do Eclesiástico, cuja leitura fizemos hoje, afirma que a sabedoria vem do Senhor Deus. Ele é a fonte da sabedoria. E na sua sabedoria, Ele criou e dispôs todas as coisas. E que ninguém pode comparar-se ao Senhor nosso Deus. Só Ele tem tamanha inteligência, tamanha capacidade para criar, ordenar, governar tudo aquilo que Ele criou. Mas diz também que
fonte da sabedoria é a palavra de Deus. Isto é, aquele que procura ouvir a palavra, refletir sobre essa palavra, adquire a sabedoria, não uma sabedoria humana. A sabedoria humana nós podemos adquirir através do estudo, através das ciências, através da pesquisa, mas a sabedoria divina é um dom, é uma graça que Deus dá àqueles que a procuram, àqueles que a buscam. Portanto, na medida em que nós nos aprofundamos no estudo da palavra de Deus, nós vamos adquirindo essa sabedoria e esse conhecimento a respeito do próprio Deus. E essa sabedoria nós devemos adquiri-la para que nós entendamos o projeto do próprio Deus e para que nós coloquemos em prática essa palavra. Deus criou todas as coisas com sabedoria e quer que nós participemos dessa sabedoria. Além da palavra, que é uma fonte de sabedoria, diz ainda a leitura que Deus concede àqueles que o temem. O que significa esse temor? Nós sabemos que temer a Deus não significa ter medo dele. Embora muitas pessoas ainda tenham medo de Deus, nós devemos ter o temor de Deus, não ter medo de Deus. São duas coisas diferentes. E o que significa temer a Deus, ter o temor de Deus? Algumas vezes se diz, principalmente nos Salmos, respeitar a Deus. Significa isto: pelo conhecimento que eu tenho de Deus, e reconheço que Ele é Pai, que Ele é bondade, que Ele é misericordioso, que Ele me ama, eu tenho o temor de ofendê-lo, de fazer alguma coisa que me afaste do seu convívio, da sua comunhão com Ele. Portanto, o temor de Deus é este temor de ofendê-lo, de desgostar aquele que tanto me ama. Então, o temor de Deus me faz buscá-lo, amá-lo, respeitá-lo, e desperta em mim o desejo de querer viver segundo a sua vontade, segundo os seus ensinamentos. E o temor de Deus, portanto, nos proporciona este dom que Deus nos dá, que é a sabedoria, ter o discernimento para poder seguir o caminho que Deus traça para cada um de nós. Busquemos, portanto, a sabedoria através da palavra e através do temor do Senhor. Tudo é possível para aquele que tem fé, disse Jesus no Evangelho que nós ouvimos. Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João. Esses três discípulos que acompanhavam sempre Jesus em momentos especiais. Quando Jesus subia ao monte, que estava em oração, ele levava estes discípulos. Portanto, Jesus tinha se retirado em oração. O monte, na Bíblia, sabemos, é o lugar de encontro com Deus, onde Deus se revela, onde Deus se manifesta. Por isso, Jesus ia rezar no alto do monte para encontrar-se com o Pai. Os outros discípulos tinham ficado embaixo.
quando Jesus desce com os 3 discípulos, encontra uma multidão reunida junto com esses discípulos e com alguns fariseus. E havia uma discussão ali, naquele momento, e Jesus pergunta o que é que está acontecendo. E explicam para ele. E um homem se aproxima e diz: mestre, eu trouxe aqui o meu filho para ser curado, para que seja expulso um espírito mudo, mas não aconteceu nada. Os discípulos de Jesus que estavam lá não foram capazes de expulsar aquele espírito. Os fariseus estão lá, estão pressionando, questionando, criticando os discípulos. É um momento assim de tensão. E aquele homem que levou a criança para ser libertada daquele espírito, não é um homem que possui uma grande fé. Portanto, não é um ambiente propício para realizar a expulsão daquele espírito mau. E quando Jesus ouve aquilo que está a ver e ouve o que está acontecendo, ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Vocês já viram tantos gestos de libertação, de cura, e ainda duvidam, ainda não têm uma fé madura suficiente. Os próprios discípulos de Jesus não tiveram uma fé suficiente para expulsar aquele espírito. E Jesus então continua o diálogo com o pai daquela pessoa que estava possuída. E depois é interessante como o pai diz para Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Se podes. E Jesus olha para ele: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Aquele homem então reconhece que a fé dele é pouca. Ele leva para Jesus expulsar aquele espírito, mas tem ainda alguma dúvida. Por isso ele diz: se podes. Quando Jesus diz para ele: se podes, tudo é possível para quem tem fé, então ele diz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. A minha fé é pouca, é insuficiente. Ele reconhece, mas ajuda a minha fé. E Jesus realiza então a libertação daquela pessoa, do filho daquele homem. A fé. Nós tantas vezes recorremos a Deus, pedimos a Jesus nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, nos momentos de doença, nós recorremos a Jesus. Mas será que a nossa fé é suficiente? Nós pedimos, mas do fundo duvidamos. Nós pedimos, mas do fundo temos muitas dúvidas se realmente vai se realizar o nosso pedido. Mesmo quando nós temos certeza que aquilo que nós estamos pedindo é da vontade de Deus. Nós precisamos pedir na certeza de que o Senhor nos escuta, na certeza de que Jesus olha para a nossa necessidade com olhar, com coração misericordioso. Jesus olha a necessidade daquela pessoa de ser libertada. Então, apesar do seu pai não ter ainda uma fé, vamos dizer, suficiente, mas a misericórdia, a bondade, o amor de Jesus supera a fé. Por isso realiza esta libertação e esta cura. Queridos irmãos e irmãs, quantos de vocês
não pedem para Jesus que liberte seus filhos. Quantos filhos que estão afastados do caminho de Deus estão seguindo o caminho que conduz para a morte, prisioneiros, escravos dos vícios, dos pecados, dos males. Quantas mães, quantos pais não choram, suplicam. Não desanimem, continuem pedindo ao Senhor que liberte, que traga vida para todos aqueles que estão sendo prisioneiros no corpo e na alma de doenças e de espíritos maus. Espíritos maus não quer dizer necessariamente o demônio, mas as coisas más, os pensamentos, as atitudes, os vícios que contaminam, que escravizam as pessoas, e que nós também precisamos de cura e de libertação. Que Jesus pegue na nossa mão também, nos levante, nos coloque de pé, porque muitas vezes nós ficamos prostrados, tristes, sofrendo, e nós precisamos dessa mão, a mão de Jesus, que nos liberte dos males, que nos liberte do pecado. Perguntam para Jesus, os discípulos, por que foi que eles não conseguiram expulsar aquele tipo de demônio, de espírito? E Jesus responde: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Vejam então a importância da oração na nossa vida. A oração é o poder de Deus em nossa vida. Santo Antônio Maria dizia que é a oração que mantém o homem de pé diante de Deus. E recomendava que os seus amigos, os seus confrades, seus discípulos fossem pessoas de oração para enfrentar as batalhas da vida. Ele dizia que precisava ser suspenso pela oração e rezar continuamente, levar continuamente a mente a Deus, para poder ter a força para evangelizar e para vencer os males, para vencer o mundo, vencer as tentações. A oração nos coloca em comunhão com Cristo, nos faz conhecer a vontade de Deus, nos dá a força para que nós continuemos perseverantes, sem desanimar ao longo da nossa vida. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá qual era o segredo dela, de todas as suas obras, de tudo aquilo que ela realizava, e ela simplesmente respondeu: eu rezo, eu rezo. Então não nos descuidemos, queridos irmãos e irmãs, da oração, porque é a oração que nos faz fortes diante do mal, porque a oração é a força de Deus presente em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.